Pronto, galera, chegando aqui para mais uma aula de biologia. Essa aqui é a nossa aula 42.1, é isso aí. E a gente aqui muito feliz por estarmos iniciando mais uma aula, tá bom? Você, meu querido aluno, seja muito bem-vindo, se acomode aí e venha compartilhar aqui conosco desse componente maravilhoso que é a biologia para você. Vamos lá então? Pega seu material, professor presencial, beijo, um abraço no coração de vocês, estamos juntos, tá bom? Vamos lá então? Joga pra gente a nossa aula de hoje, 42.1, nossa aula. Vamos falar sobre a série Ecologia, parte 5, né? E a gente vai falar sobre o quê? Habitat. E vamos falar também sobre o nicho ecológico. Oi, professora, lixo? A senhora disse lixo? Eu disse nicho. A senhora disse lixo? Eu disse nicho ecológico, tá bom? Que é importantíssimo você ter ciência e a diferença bem clara do que isso representa para a vida nos ambientes naturais. E artificiais também, mas mais os naturais. Vamos embora então? Olha aqui, vamos começando aqui pelo habitat, tá? E nessa imagem eu já consigo vislumbrar uma quantidade maravilhosa de vida silvestre. Ou seja, a vida como ela deve ser, no seu ambiente natural, sem ação humana, sem impacto, não é isso? E aí a gente consegue perceber a presença de animais nos polos, ou seja, nas regiões árticas, onde você tem temperaturas baixíssimas, né? E organismos adaptados, né? Totalmente àquele clima, àquela temperatura e que já possuem mecanismos de proteção, de defesa e manutenção e regulação da sua temperatura, que é importantíssimo. A gente consegue visualizar também animais nos ambientes onde a umidade é muito baixa, né? Baixa, e também vai ter aquelas mudanças bruscas, né? A gente tá falando aí das áreas desérticas, tá bom? E aí a gente tem as savanas, né? Tem regiões aí africanas, enfim, gente, a gente tem cada um desses pedacinhos, como se fossem fatias de pizzas, vão representar um bioma. E nesses biomas você vai encontrar uma flora e uma fauna distinta, tá? Isso tudo tem a ver com relevo, tem a ver com as zonas climáticas, lembra que nós já falamos sobre isso? As diferenças de massas de ar que vão fazer com que haja uma exuberância lá naquela área de convecção. Lembram? Na faixa ali do Equador. Beleza, você está esperto. Agora vamos lá. Vamos à definição de o que é um habitat, professora. Um habitat é a casinha do animal, o habitat é lá quando eu vou no zoológico, eu vou lá, a gente não fala quando vai visitar, vamos conhecer o habitat sei lá, do porco-espinho ou lá do peixe-boi, vamos lá. Aquele ali não é o habitat dele, né? Não é o habitat dele natural. Que aqui a gente está falando da definição do habitat natural, vamos lá. Habitat é um local específico ou uma região onde se desenvolvem ou vivem seres vivos de forma organizada. O que é essa forma de viver organizadamente, professora? Isso quer dizer, meus queridos, que os recursos alimentares eles estão disponíveis em quantidades necessárias, suficientes. Quer dizer que a disponibilidade dos recursos reprodutivos, ou seja, de fêmeas para os machos, também está equivalente. Quer dizer que o espaço para a presença e existência daqueles organismos ocupando aquele ambiente, aquela área ali por metros quadrados, enfim,
também está sendo suficiente, tá? Esses animais, eles conseguem coabitar e viver em níveis de predadores e presas também de forma satisfatória. Tudo bem? O fluxo de energia, o fluxo de matéria, o clima aqui está tudo correndo como o devido. Tudo bem? Isso aí é um local chamado habitat. Vamos embora. O termo habitat vem do latim, significa ele habita. Ele habita. É usado para denominar em ecologia o espaço físico em conjunto com os fatores abióticos que condicionam um ecossistema. Nós já falamos aqui dos fatores abióticos, não é? Os fatores são o quê? Temperatura, luminosidade. E as influências desses fatores vão ajudar ou beneficiar esses organismos, ou cada organismo que estão presentes nesses ambientes. Aqui nas imagens nós temos uma região, né, com um solo desnudo, desprotegido, porque você tem uma estrada. Essa estrada foi aberta, foi tirada toda a vegetação e agora o solo está ali, ó, desnudo, desprotegido. Então você vai ter muitos grãos de areia, né? E aí você tem uma leve vegetação ali, com tanta poeira que é levantada ali, coberta ali, incapaz de produzir aí, realizar o seu processo fotossintético de forma plena, né? Aí você tem ali uma área alagada, né? Muitas árvores e uma água com ambiente, a gente falou sobre isso, ambiente lêntico. É aquela água mais parada, sem muito fluxo, mas que a biota presente ali, ou seja, os organismos presentes ali, vão conseguir realizar os processos, né, para a obtenção e manutenção do equilíbrio desse ambiente. E aqui você tem um ambiente com água mais corrente, né? Um fluxo maior, onde a dinâmica desse ambiente, que é o lêntico. Esse aqui é o lêntico. Para esse ambiente aqui, que é o lótico, a dinâmica dos organismos presentes ali e os fatores que vão influenciar essa dinâmica, tá, são diferentes. Aqui, o Sol incide belíssimamente. Aqui, o Sol ele vai incidir com frestas, né? Passando ali, conseguindo passar por algumas copas e incidindo de forma desregular, né? Nesse corpo hídrico. Mas a biota toda ela vai conseguir se manter e vai auxiliar. Em algumas espécies até utilizam esses ambientes mais calmos, né? Para poder realizar o seu processo reprodutivo, tá? Vamos embora então. Características principais desses ambientes. Olha lá. O habitat oferece as condições climáticas, físicas e alimentares. Então vamos lá, anote isso aí. Deixa eu mudar minha coisinha aqui. Condições climáticas, físicas, alimentares adequados para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Foi o que eu introduzi a aula falando sobre isso. Você tem que ter o espaço. Esse espaço tem que ser suficiente, no caso aqui o físico, né? Tem que ser o suficiente para comportar toda essa fauna e flora que está presente ali. Alimentares, porque os recursos utilizados para a alimentação, obtenção de alimento desses organismos, também tem que estar em um nível satisfatório para cada nível trófico, tá? E o climático, porque eles estão adaptados muito à camada de gordura nas regiões mais frias, né? A habilidade para o nado, velocidade, a forma com que esses animais têm para se defender nos seus ambientes, tudo isso, né? A velocidade, no caso aqui dos guepardos, tá? A vegetação, a camuflagem que esses animais vão obter em cada um dos seus ambientes. Então, tudo isso é uma dinâmica para que haja a manutenção desses organismos dentro de cada um desses hábitats. Então, o habitat de uma foca é totalmente diferente de um guepardo, porque eles vivem em extremidades distintas. Regiões mais quentes, regiões com temperaturas baixíssimas, tá bom?
Então vamos seguindo, mas cada um deles está muito bem inserido no seu habitat, porque é o local onde ele consegue obter todas as condições necessárias para ele sobreviver. Ele não precisa visitar nada, não precisa ser incorporado mais nada no seu ambiente. Se não tiver interferência humana, esses animais vão viver sempre naquele habitat, tá bom? Vamos aqui. O mangue, por exemplo, é o habitat de algumas espécies de caranguejos. Gente, os mangues são os berçários de toda a vida de água salgada ou de água marinha, né? Muitos desses animais vão se reproduzir ali, passam esse tempo e depois eles retornam, tá? Então você tem ali uma área de transição ali, água doce, água salgada, e esses organismos são vitais. Essa manutenção desse ambiente, do manguezal, é vital. E aí a gente viu lá na parte do segundo ano que a gente vai ter plantas totalmente adaptadas para essa área, né? Onde você vai ter uma área muito úmida, com uma concentração de argila um pouco mais acentuada do que outros tipos de solos, não é verdade? E essas plantas vão ter as raízes que a gente chama raízes aéreas aí, tá? Então, aqui agora a gente está falando de uma adaptação de um habitat focando a vida vegetal também, certo? Então, o mangue é um exemplo de habitat de algumas espécies de caranguejos e das espécies vegetais. A gente não pode esquecer, a gente às vezes exclui os vegetais, mas não pode, tá? Que ele só é uma área chamada de manguezal devido também à presença desses vegetais específicos que conseguem coexistir ali. Neste local, eles encontram a alimentação, proteção contra os predadores e a oxigenação ideal para a sobrevivência. Então, se um organismo é existente num determinado habitat, ele não obtiver, no caso de um animal, o seu parceiro para o intercurso sexual, obviamente que no estágio reprodutivo ele vai em busca de uma fêmea, se ela não estiver disponível ali no seu habitat natural. Aí ela vai precisar se direcionar para um outro lugar, para encontrar, porque é uma necessidade, ele está no período reprodutivo e ele precisa se reproduzir. Ah, se esse animal no seu hábito não encontrar a alimentação necessária para, vamos dizer que esse animal, essa área, região, é uma área que passa por um período de estiagem muito longa. Então, esses animais vão precisar, no período que eles têm disponíveis recursos alimentares, obter alimentos que vão fornecer para eles, no caso de animais herbívoros, vão fornecer para eles alimentos com maior potencial energético, para que eles consigam passar por esses períodos de estiagem, né, por um tempo maior e vivendo melhor, tá? E, obviamente, a oxigenação ali é importantíssima em qualquer ambiente, para os vegetais e para também os animais. Exemplos de hábitats de alguns animais, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o mico-leão dourado, presente aí no fragmento de Mata Atlântica. Quando a gente fala de Mata Atlântica, você dá vontade de chorar quando você vê o que aconteceu com essa área, né? É muito prejudicada, mas com uma diversidade belíssima, maravilhosa, com espécies endêmicas, tá? Ou seja, espécies que só existem ali. Então, é uma área que tem um foco de atenção muito grande para todos os ecologistas, biólogos, enfim, tá? Quem gosta e quem busca a preservação da natureza. Aí a gente também tem o habitat do lobo-guará, nas regiões do Cerrado e Campos. Esses animais, gente, eles são carnívoros, obviamente, e você consegue observar que eles são... a pelagem deles obedece a um padrão do ambiente onde eles são encontrados. A área de cerrado é aquela área que a vegetação ela é mais... tem um aspecto mais acinzentado, mais amarelado, né? Parece que as folhas estão sempre secas, enfim. Essas áreas, esses animais, eles têm um porte alto, as patas deles são bem longas, porque a vegetação é alta, então eles conseguem andar sendo quase praticamente imperceptíveis ali no ambiente onde eles estão inseridos, tá? Os exímios caçadores, né? Então, cada organismo vivo vai obter no seu habitat aquele recurso necessário. Se é um animal herbívoro, se é um animal frugívoro, se é um animal insetívoro,
Então, eles vão precisar dessa variedade de cardápio para poder se manter ali. Eles não encontrando esses recursos disponíveis, aí é que onde a gente tem problemas com animais transitando para áreas que não eram comumente avistados. Por quê? Eles estão avistados em outras áreas e eles estão em busca de quê? Com certeza de alguma coisa que lá onde eles estavam não tem mais. Então, por isso que a gente bate na tecla da questão da manutenção de todo e qualquer ecossistema. Se há alguma atividade, algum empreendimento, precisa ser de forma consciente e ecologicamente viável, economicamente viável, sustentável, tá bom? Porque senão realmente a gente tem a perda de hábitos, que já aconteceu muito, tanto na floresta amazônica quanto na região da Mata Atlântica ali também, tá? Vamos seguindo outros hábitos, como o hábito do cervo do Pantanal. O Pantanal é uma área belíssima, eu amo muito. Pantanal mato-grossense, né? E a área, o habitat do gato palheiro. Eu nunca avistei o gato palheiro, mas eu já o ouvi, né? Pampa, Cerrado e Pantanal, tá? Então, esses animais, eles têm características para viver ali, se eles são predadores, se eles são presas, eles precisam estar num ambiente onde eles se sintam protegidos nesse habitat, eles também encontrem todos esses recursos necessários para a sua manutenção, tá? Então, quando a gente fala de manutenção, a gente não está falando só, tem que lembrar de todos os elementos abióticos, tá, gente? A água, a energia solar, temperatura, tá? Todos esses fatores, o vento, né? Tudo isso, a estrutura bioquímica da água, no caso dos peixes, por exemplo, a gente não mostrou aqui nenhum, mas a gente tem um corpo hídrico aqui, então existe uma fauna presente nesse ambiente hídrico, seja um molusco, no caso um caramujo, seja um peixe, tá? Então, quando a gente fala de habitat, seja desses animais que são perceptíveis, visíveis, de grande porte, certo? E seja aqueles animais menores também, tá? Tudo precisa estar sendo equilibrado para a manutenção desses animais nesses ambientes. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, outro detalhe aqui, né? Que a gente tem animais de hábitos diurnos e animais de hábitos noturnos, né? E isso faz com que esses organismos consigam conviver numa mesma área, tá? Isso é muito legal, né, dentro da ecologia, porque numa mesma árvore, por exemplo, eu posso encontrar diversos animais, diversas espécies. E como é que eles, só no tronco de um animal, de uma árvore, eles vão conseguir existir? Porque eles vão ter hábitos alimentares diferentes, eles vão ter atividades em horários diferentes, ou animais com atividades em estratos desse tronco diferente. Gente, isso é muito fantástico, né? Vamos seguindo. Os hábitats podem ser classificados em naturais e os artificiais. Lembra que eu falei lá para vocês? Vamos lá, passeando lá no zoológico, e aí de repente você é convidado pelo guia ali para ir até a ala, né, onde você vai encontrar lá o peixe-boi. Aquele ambiente ali não é o habitat natural desses animais, é classificado como um habitat artificial. Professora, nesse habitat artificial, ele encontra tudo aquilo que ele precisa, ele encontra tudo aquilo que o homem insere, mas observando o padrão do habitat natural, óbvio. Vai conseguir deixar 100% como habitat natural? Não! A natureza ela é perfeita, gente. A natureza ela é perfeita, tá? Vamos lá então. Habitat natural. Amo ariranha. O bichinho barulhento e o bichinho esperto, viu? Então a ariranha, ela tem esse padrão aí. A gente conhece, quem trabalha, né, com a nível de população desses animais, esses mamíferos, eles identificam pelos padrões de
de desenhos ou imagens que se formam aqui na parte do pescoço, né, delas. Então eles conseguem identificar e dá até nome, eles conseguem identificar exatamente quem são, né? E aí identificando as suas famílias, enfim, tá? São animais maravilhosos, exímios nadadores aí. Então o habitat natural, como o próprio nome diz, são os encontrados na natureza sem a intervenção do homem, tá? Eles predam, são carnívoros, vorazes, né? E eles se alimentam de uma variedade muito grande de peixes. O que eles encontrarem dentro da água, meu irmão, eles vão comer, tá? E são muito rápidos, né? Mas quando eles estão naquela folia da alimentação, você consegue ver de longe lá e você se aproxima, você tem que ter expertise também, porque senão, se eles te detectarem, ai, leva uma carreira, né? Olha lá. E o habitat artificial? Presta atenção aqui, ó. No habitat natural. Esses animais, eles nadam muito bem, conseguem passar muito tempo dentro da água, são nadadores, estão acostumados com esse habitat aquático. É lá nesse ambiente aquático, eles obtêm o seu alimento, tá bom? Eles constroem nas margens os seus ninhos lá, as suas estruturas para se reproduzir, tá bom? Então, eles visualizam algum perigo, né? Para isso eles vão a esses montes de areias e ali ficam avistando, ou eles saem mesmo totalmente da água para se alimentar. Alguns são tão famintos que eles não saem nem da água, eles comem alimento para poder já pegar outro que esteja passando ali, né? Mas enfim, tá? Vamos aqui. No habitat artificial são aqueles construídos pelo homem, certinho? Os habitats artificiais foram criados com o objetivo de recriarem, galera, recriar o ambiente de algumas espécies. Um exemplo são os zoológicos. Então, de forma nenhuma eu vou conseguir transformar esse ambiente que eu estou recriando 100%. Não. Gente, o habitat natural, ele tem um cheiro natural. Até, isso é muito interessante, até os feromônios liberados no ambiente artificial não é a mesma coisa. Não tem a mesma perceptividade para um macho no ambiente artificial do que ele teria no ambiente natural. Muda a dinâmica, não tem jeito, tá? Esses animais conseguem sobreviver nesses ambientes artificiais? Sim. E aí a gente diz que quando eles alcançam a maturidade sexual e quando eles conseguem se reproduzir e esses descendentes conseguem sobreviver nesse ambiente artificial, a gente pode dizer que ele está ambientado naquele local, tá? Está ambientado naquele local, climatizado, né? Naquele lugar. Mas, de forma nenhuma, aquilo ali vai ser o melhor para ele, tá? Bato aqui, ponto. Pum, não vai. Melhor seria estar no ambiente dele, né, na natureza. Livre, leve e solto. Tá bom? E existem algumas situações que nós não vamos debater aqui agora, mas essa é a nossa visão. O animal precisa estar no seu habitat natural. Ah, professora, mas se não fossem os artificiais, eu não conseguiria chegar perto de uma girafa. Pois é, né? Tem foto, hoje em dia tem tanta coisa pra você. Tá bom? Ah, mas eu não conseguiria chegar perto de uma lhama. Bem, nem pode chegar muito perto do celular. Leva uma cuspada aí, segura. Vamos lá, gente? Destruição dos hábitats. Olha lá, outra situação tensa. A destruição dos hábitats é uma das principais causas da perda da biodiversidade. Então, diversidade nós sabemos que é uma variedade, né? E a bio é a diversidade da vida, né? Cabe ressaltar que esse processo ocorre em decorrência de atividades humanas. Lembra que o professor Jefferson destacou bastante em uma aula, que ele falou que o ser humano é a parte nociva ali da situação, né? Que sem a interferência dele vai tudo fluindo
de acordo, né? Ou seja, tudo autossustentavelmente. Tem o caos, mas o caos ele é necessário para que haja essa estabilidade naquele habitat, naquele ambiente. Mas quando entra a ação humana, a intervenção humana, seja minimamente, mas você já tem uma alteração. Então, as causas desse processo, ou seja, dessa destruição, podem ser, né? Olha lá. Crescimento das cidades, a necessidade de abrirmos áreas para chegar, né, ou crescermos como estrutura, com as nossas estruturas físicas para comportar. Quando você não tem mais áreas, espaço, ele faz prédio, aqueles prédios gigantescos, né? Para acomodar uma quantidade maior de famílias numa pequena área. Quando você tem áreas, espaços maiores que não são ainda habitados, né, por pessoas, por gente, aí você vai, faz o processo aí de desmatamento. Tá aqui. Desmata áreas grandes para vários fins, né? Vários fins. E o que é mais prejudicial, infelizmente, realmente, é a fauna, a flora que estava presente ali naquele ambiente que foi brutalmente arrancado, retirado do seu habitat natural. Retirando daquele ambiente os locais de reprodução e, consequentemente, manutenção da forma de vida daquela espécie. No terceiro item aqui você tem a abertura de estradas, né? Então você tinha uma área natural, houve a necessidade de fazer uma rodovia naquele local e quando você faz essa ação, você precisa ter um trabalho de avaliação dos impactos que serão gerados. A gente sabe que vai ter, mas o que fazer então? O que vai ser perdido? Quantificar isso, tá? Para que haja uma medida de mitigação, uma medida de tentar minimizar esses impactos. Tudo bem? E a expansão agropecuária, que também é o nosso histórico, né? O nosso histórico aqui do nosso estado, de Rondônia, toda a dinâmica para termos hoje o que nós temos a nível de pecuária e de agricultura, né? Nós hoje somos grandes produtores aí, internacionalmente conhecidos, exportadores. Então, é uma conquista? Mas dentro dessa conquista também há a destruição, também há há os benefícios e os malefícios, tá bom? Como que nós precisamos, então, equilibrar toda essa situação? Vamos seguindo. Quando o habitat é destruído, uma população ela é obrigada a migrar, presta atenção, ela vai migrar para outra região. Aí eu te pergunto, lá nessa região que recebeu esses indivíduos que estão migrando, tinha bicho? Tinha animal? Tinha flora? Claro. E aí, será que a quantidade de organismos, de vegetais, se forem esses que estiverem migrando, forem animais herbívoros, será que a vegetação vai ser suficiente para aquela população que já estava presente lá, para essa que está migrando? Como é que está o nível de predadores, né? O nível de presas. Então, quando a gente age num determinado local, isso pode repercutir em outras áreas e trazendo prejuízos muito danosos, tá? Que nós mesmos, como seres humanos, vamos plantar e colher. Entretanto, gente, nem sempre o novo ambiente é adequado às suas condições de vida. Ou seja, isso que eu acabei de falar, tá? O habitat é o lugar onde um organismo vive e vai se desenvolver, representado pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos, certo? Então, na imagem a gente tem ali, ó, quando a gente fala de organismo, é um indivíduo de uma determinada espécie
vários deles presentes naquele. Gente, em cada habitat você vai ter várias populações. Cada um desses indivíduos tem uma necessidade. Eu preciso de um quantitativo de alimento disponível para cada um indivíduo. Não é? É indivíduo. A gente dentro da nossa casa, vamos avaliar aí a nossa casa. Não tem irmãos de vocês que comem mais uns que os outros? Tem um que come moderadamente, como a minha avó dizia, come igual gente. Tem uns que comem igual bicho. Come muito. Assim também é na natureza. Tá? Existem animais que vão se alimentar mais do que outros, existem animais que vão ser muito espertos, vão pegar a comida do outro, vão deixar o outro com fome. Isso é seleção, né? Faz parte, tá? Mas então cada uma dessas populações vivendo ali, formando essas comunidades dentro desse ambiente, vão ter suas necessidades e precisam ter essas supridas. Se não tiver, eles vão precisar procurar outros lugares e vai ocorrer um desequilíbrio nessa outra área, com certeza. Entre os aquáticos, agora vindo para a fauna aquática, temos ainda os de água doce e aqueles de água salgada, os marinhos, tá? Então aqui nessa imagem a gente tem infinitas formas de vida. Você tem insetos, você tem fungos, formigas, você tem zooplâncton, você tem fitoplâncton, aves, plantas aquáticas e terrestres, anfíbios, eita menina, e aí por aí vai. Você tem todos os elementos abióticos, a água, o solo, o vento, o sol, a luminosidade, temperatura, tudo isso. Toda essa dinâmica tá presente nesse habitat, com características únicas, mas que vão permitir a existência das mais variadas formas de vida. Isso é o que é para ser. Eu posso ter essa infinidade de formas de vida, essa variedade de formas de vida, porque tudo aqui é autossustentável. Porém, contudo, todavia, o humano entrou, a ação humana entrou, vai alterar toda essa dinâmica. Geralmente, o habitat é caracterizado por uma forma vegetal ou característica física predominante. Lembra quando nós estávamos falando lá da área de convergência? Que a gente falou lá dos ventos alísios, né? Pois é, aquela região da linha do Equador ali, onde os ventos alísios vão trazer aquela massa de ar para essas regiões mais quentes. Então, nessa faixa, né, você vai ter uma exuberante vegetação, porque você tem a precipitação toda incidindo nessa área e muito sol, calor. Então as formas de vida, os vegetais e todos os organismos, eles vão rapidamente receber aquilo que eles estão necessitando, que é a água e a energia solar. Então a exuberância nessa região vai ser grande. Mas você tem aquelas regiões mais afastadas, onde você vai ter regiões desérticas, uma vegetação mais rala, uma vegetação mais pálida. Tudo isso vai estar obedecendo àquelas regiões climáticas, aquelas zonas climáticas que a gente viu nas aulas anteriores. Na ecologia, os hábitats são diferenciados em terrestres e aquáticos, bom? Por exemplo, considere o hábitat de floresta tropical e o fundo marinho. Cada um deles possui diferentes condições de luminosidade. Agora a gente está falando do quê? Dos elementos bióticos, ó. Luminosidade, temperatura, concentração de oxigênio, umidade e disponibilidade de recursos alimentares. Gente, tá aqui. Professor, o que um organismo precisa no seu hábitat? Tudo isso aqui. Recurso alimentar, oxigênio, umidade, luminosidade, temperatura. Ainda posso incluir aqui os parceiros sexuais, porque precisa para poder manter a espécie, tá bom? Então, para que tudo esteja fluindo bem, corretamente, ele vai precisar usufruir de tudo isso aqui. No ambiente marinho, a zona de profundidade desse corpo hídrico vai impedir ou diminuir, por exemplo, a luminosidade, né?
a entrada de luz solar nesses ambientes e também vai acontecer aquelas mudanças de temperaturas no corpo hídrico, onde ela vai ter uma ciclagem, né? A água ela tem um fluxo. Uma hora ela está mais quentinha, outra hora ela está mais geladinha, e assim as formas de vida que vão produzindo alimentos através da fotossíntese vão disponibilizando para aquelas camadas com menos energia luminosa a energia necessária para eles sobreviverem lá também nas áreas desprovidas de luz, tá bom? Então existe toda essa dinâmica aí. Nenhum organismo pode viver em todos os tipos de ambiente da Terra. Assim, cada um se especializou para viver sobre determinados tipos de hábitats. O hábitat não possui tamanho definido, não. Pode ser desde um tronco, lembra que eu falei de uma árvore, até toda a extensão de uma floresta. Tudo é hábitat. Olha aqui, então a gente tem hábitat desértico, de granja, bosque, polar, úmido, bosque tropical, savanas, isso tudo são hábitats. Então, olha lá, e a gente vai falar aqui sobre o nicho ecológico. O que é isso, professora? Já definiu muito bem o que é habitat. Agora, vamos falar um pouquinho desse nicho. São as atividades e o modo de vida de cada uma daquelas espécies que nós mencionamos anteriormente, dentro do seu habitat. Podemos definir nicho ecológico como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie. Tais como o quê, professora? O hábitat onde ele se encontra, tá? No seu papel no ecossistema, se ele é um animal herbívoro, ele é carnívoro, ele é decompositor. O poder de adaptação a fatores limitantes, como a umidade, pH do solo ou da água, tipo de solo, etc. E as necessidades de reprodução naqueles locais, tá? Ou seja, as suas tocas. Ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram seu ponto de vista sobre o que seria esse nicho ecológico. Grinnell definiu que nicho ecológico seriam todos os locais onde o indivíduo de uma espécie pode viver, sendo relacionados à tolerância fisiológica, à alimentação e à interação interespecífica entre espécies diferentes. A primeira definição de nicho ecológico, segundo Grinnell, diz assim: última unidade de distribuição que cada espécie é limitada por fatores estruturais e instintivos, sendo estes sujeitos a variações lentas ao longo do tempo, tá bom? Galera, então olha aqui para mim. Nicho, olha aqui para mim. Aí, o nicho ecológico vai ser definido a partir do que esse organismo ou como esse organismo se comporta dentro do seu habitat, tá? São as suas atividades. E aí, ele vai ver, a seleção vai verificar o que ele realmente pode suportar ou não de diminuição ou de perda daquele recurso que ele teria disponível ali naturalmente. Tudo bem? Mas na hora da nossa revisão, a gente reforça mais alguns pontos para vocês. Te aguardo. Até lá!